Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente avançar mais um pouquinho aqui na nossa exploração do Urbana Bélica, cenário nacional de RPG aí que mistura guerrilha urbana, teoria da conspiração e várias outras bizarrices, que é publicado pela Nozes Game Studio e Casa do Alquimista. A gente está dando uma geral aqui pelo livro, capítulo a capítulo, né? Sempre tentando identificar os pontos mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral de qual é a proposta do jogo, qual é a pegada, como é que funciona o cenário, o sistema, enfim. Quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente já fez sobre Urbana Bélica, para você maratonar aí com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Quem está ligado no movimento, quem está inscrito já aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que no vídeo passado a gente avançou 2 capítulos logo, 5 e 6, então hoje o nosso tema é o capítulo 7, que vai tratar de equipamentos, tá? Geralmente, esses capítulos de equipamentos, eles são muito descritivos, vão só trazer as tabelas e tal, quanto é de dano que dá essa arma, quais são as características e tal, quanto é de proteção da armadura e tal. Tem isso aqui no Urbana Bélica? Claro que tem. Mas tem uma outra parte que eu acho mais interessante a gente comentar aqui, que são algumas outras mecânicas, algumas outras características específicas vinculadas a essa questão do equipamento, que eu acho que são importantes para dar aquela ideia geral mesmo do sistema. E depois, claro, a gente vai ter as famosas tabelas com todas as características dos equipamentos específicos. Então, vamos dar uma geral sobre essas informações importantes para ver o que vocês acham aí no final. Bom, então olha só, a primeira informação que o livro vai trazer aqui nas primeiras páginas, logo aqui do capítulo, é o seguinte: todo personagem, ele tem, em tese, o equipamento básico vinculado à profissão dele, né, o que ele faz ali. Claro, isso deve ser levado com bom senso, encarado com bom senso, tá? O que talvez seja uma das coisas meio difíceis ali, dependendo do seu grupo. Mas enfim, regra geral, ele tem o equipamento necessário vinculado àquela profissão que ele escolheu, desde que não seja algo absurdo. Mas caso ele queira adquirir novos equipamentos ou equipamentos diferenciados, a primeira coisa que o livro vai tratar aqui é a questão dos recursos. Claro, equipamentos custam dinheiro. E como é que a gente vai medir isso aqui no Urbana Bélica? Os recursos são uma característica aqui que vai variar entre 0 e 5. E como é que você vai definir qual é o recurso do seu personagem? Quem assistiu o vídeo passado, quando eu falei da mecânica relacionada à proficiência, é bem parecido com essa aqui do recursos, tá? Só tem algumas pequenas diferenças. Você vai jogar 2d6, na mecânica de proficiência eram 3, né? Então agora a situação piorou um pouquinho. Você joga 2d6, fica com o menor resultado que você tiver e vai somar aí o modificador de renda da sua profissão. A gente já comentou aqui as profissões em vídeos anteriores da série, e em cada uma delas tem lá se você tem alguma modificação de renda, né? Mais 1, mais 2, enfim. Então, no final das contas, a sua renda inicial vai ser o resultado que você tirar no dado, né? O menor resultado, mais esse modificador que vai variar de acordo com a profissão que você escolheu. Detalhe, assim como acontece com a proficiência, isso também não é um valor estático. Cada vez que você muda de nível, esse valor de recursos vai ser alterado também, seguindo a mesma lógica da regra de proficiência. Você vai jogar um D6. Se você tirar um resultado maior do que o que você tem hoje, você vai ganhar um ponto adicional de recursos. Se você tirar um resultado igual, nada muda. E se você tirar um resultado menor do que você tem atualmente, você perde um ponto de recursos. É assim que funciona. E aí, claro, só para a gente fechar essa parte, que eu já ia esquecendo de falar, você vai ter, obviamente, aqui uma tabelinha, tá, com o nível de recursos, só para você ter uma ideia do que você consegue adquirir dependendo do nível que você tenha. Tá? Então, só para dar uma geral aqui, recurso nível 0, falência ou dívidas graves. Recurso nível 5, bilionário, playboy e filantropo. E talvez um grande vilão. Então, só para dar uma ideia do nível de riqueza que você tem de acordo com os pontos de recursos que você conseguir, né, acumular aqui no Urbana Bélica. Seguindo adiante aqui no capítulo, uma outra característica que eles colocaram aqui, uma mecânicazinha que eu achei bem interessante, é essa aqui de dados de uso, tá? Como é que funciona aqui? Eu vou ler um trechinho para vocês. Alguns itens possuem a propriedade de X e são considerados recursos de uso limitado, como, por exemplo, flecha, munição, ração de viagem, etc. O valor X representa o dado inicial do uso do recurso. E aí, como é que isso vai funcionar? Cada vez que você usa, né, esse recurso, você vai jogar o dado correspondente. Se você tirar 1 ou 2 nesse dado, significa que você vai perder, vai gastar uma parte desse recurso. E isso é simbolizado em termos de mecânica com você decrescendo o dado utilizado. Então, para dar um exemplo prático, que eu acho que fica mais claro aqui. Olha, por exemplo, ele tem aqui o celular descartável, tá? Ele tem aqui, a bateria dura 3 dias e o dado de uso aqui é um D12. Não sei se dá para ver, D12. Então, cada vez que você utilizar esse celular, você vai jogar o D12. Se você tirar 1 ou 2, significa que você gastou, exauriu um pouco esse recurso. Da próxima vez que você jogar, você vai jogar com D10.
e assim por diante. Jogou o D10, tirou 1 ou 2, você cai para o D8, até chegar no mais simples, que é o D4. Se você tirar 1 ou 2 jogando já o D4, significa que o recurso foi exaurido e você precisa adquirir mais. Ou seja, você precisa ou recarregar a bateria, ou comprar mais munição, ou comprar mais flechas, ou mais ração de viagem. A ideia geral é isso. Cada vez que você usa, você joga o dado ali e aí vai depender da sorte. Se você tirar 1 ou 2, você fica com um dado mais baixo até chegar no D4. Se você já estiver no D4 e tirar 1 ou 2, esse recurso foi esgotado. Você precisa comprar mais do recurso específico. Seguindo essa mesma lógica, uma outra regrinha que ele apresenta aqui, olha, é a de dados de dano, que vai funcionar mais ou menos da mesma maneira. E eu, de fato, achei bem interessante essa solução, essa mecânica aqui. Como é que vai funcionar? Se você tiver... Lembra, olha só, são dados de dano, tá? Então aqui a gente está falando especificamente de um combate, de um ataque, alguma coisa assim. Se você tirar uma falha crítica, tá, durante um ataque, você vai reduzir permanentemente, né, da forma que eu entendi aqui, o dano causado. Ou seja, ao invés de você ficar sempre naquele negócio, falha crítica, caiu da sua mão, perdeu ali, quebrou a arma, alguma coisa assim. Não, o Urbana Bellica, ele tem essa outra proposta. E o exemplo que ele dá aqui é o seguinte, deixa eu ler para vocês que eu acho que fica mais claro. A falha crítica, só lembrando, é você tirar 1 em um D20, tá? Então, por exemplo, olha, se a espada causa D10 de dano e você tira uma falha crítica, ela terá o seu dano reduzido para D8. Tá? Ou seja, você vai perder uma categoria de dado de dano daquela arma caso você tenha uma falha crítica usando o ataque. E aí, claro, vai depender, na minha opinião também, o livro não é claro em relação a isso, se você pode consertar o equipamento, se você tem que comprar outro e tal, mas enfim... Da maneira como eu entendi, da feita que você tira uma falha crítica, esse dano é reduzido permanentemente ou até que você faça alguma coisa para sanar essa situação. E aqui, como tem algumas armas, tá, que tem 2 tipos de dano, por exemplo, 2d6 e tudo mais, ele vai trazer uma tabelinha aqui para você se orientar, caso isso aconteça, em como é que você vai decrescer o dano das armas em caso de falha crítica. Seguindo adiante, e aqui só para citar também, a gente vai ter no Urbana Bellica a questão de carga, tá? Capacidade do seu personagem de carregar tralhas e equipamentos. Então a gente vai ter aqui 4 categorias de carga: leve, média, pesada ou máxima. E aqui tem uma tabela bem simples, bem direta, dizendo como é que você calcula o valor dessa carga, tá? Caso você esteja nesse nível de carga, qual é a desvantagem que você vai ter. E claro, você pode usar aqueles pontos de estresse que eu comentei em vídeos anteriores para conseguir aguentar pelo prazo aqui de 1 hora, seguir adiante mesmo estando numa carga mais elevada. Então tá aqui a tabelinha com todas as informações bem direto aqui para você calcular, saber qual é a desvantagem e quantos pontos de estresse você precisa gastar caso você queira continuar adiante, mesmo estando com uma carga elevada. Avançando mais um pouco e daqui para frente, chegamos finalmente naquela parte, né, comum de todos os capítulos de equipamentos, que são as tabelas todas aqui com as características, tá? Então tudo que a gente comentou aqui, que eu destaquei para vocês, vai estar informado aqui nessas tabelas, caso seja necessário, além de outras coisas, né? Qual é o dano das armas e etc e tal. Então só quero chamar a atenção para alguns detalhes, tá? A gente vai ter aqui, claro, olha, tabelas de itens gerais, que é essa aqui, as tabelas de armamento corporal, armamento à distância e etc e tal. Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui? Todos os equipamentos aqui no Urbana Bellica, eles vão ter uma característica chamada de rótulo, que eu lembro de ter visto essa característica ou algo parecido com ela nos jogos PBTA, ou seja, é tipo uma descrição adicional daquele item, que às vezes explica um pouquinho melhor como é que ele funciona, ou tem alguma mecânicazinha específica se o item tem esse ou aquele rótulo, mas só para mostrar para vocês que o Urbana Bellica usa esse tipo de situação, né, de característica dos rótulos, e aí ele vai ter aqui, olha, rótulos das armas. Ele vem explicando aqui de uma maneira bem simples, bem direta, duas linhas aqui, dizendo o que significa cada um dos rótulos, para você entender direitinho como é que funciona aquela arma ou aquele equipamento, tá? Então você vai ter aqui todos os tipos de arma, explosivo, serviços gerais aqui, roupas e proteções aqui, olha, armaduras também. Aqui nas armaduras, só um detalhe interessante também. Como todos os tipos de equipamento, via de regra, né, armaduras também vão ter um número de uso limitado, tá? Depois de uma certa quantidade de dano que ela levou, ela não serve mais para nada. Você precisa comprar outra armadura, precisa trocar de armadura, né? Ou roupa de proteção. E aqui também só um detalhe, né, detalhezinho de sistema. Aqui as armaduras funcionam, né, adicionando bônus na sua defesa, tá? Porque tem jogos que a armadura absorve dano e tal. Aqui no Urbana Bellica, a armadura ela vai adicionar bônus na sua defesa,
tá? Esse vai ser o funcionamento em termos de regra das armaduras. Daí para frente a gente vai ter outros detalhezinhos, né? Outras firulas. Vamos ter aqui também a questão da qualidade, né? Equipamento de melhor qualidade, equipamento obra-prima e tal. Tem alguma coisa aqui em relação a isso também. Veículos vão estar aqui também, claro, inclusos nesse capítulo sobre equipamentos, com todas as suas características, né? Com todas as suas estatísticas, né? Para quem gosta de analisar isso aí, escolher qual é o melhor equipamento, qual é o mais adequado para a missão que o seu grupo vai ter que encarar, enfim. Então, tem um capítulo bem farto, bem significativo de informações sobre equipamentos aqui que eu acho que não vai deixar a desejar para ninguém que gosta de escarafunchar assim, essas partes com um pouco mais de detalhe. Então é isso, pessoal. Dessa maneira, a gente encerra aqui o capítulo 7 do livro e mais um vídeo aqui sobre Urbana Bélica. Espero que vocês estejam curtindo aí essa nossa viagem, esse nosso passeio por esse cenário, por esse jogo. E claro, quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, o seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações sobre Urbana Bélica. Quem quiser seguir viagem com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo, semana que vem, já vamos entrar aqui no capítulo 8, Sessão do Mestre, tá? E só lembrando, Urbana Bélica tem aí aproximadamente uns 11 capítulos e já estamos na reta final de mais um livro.